Livro Caminho, Verdade e Vida, Chico e Emmanuel, lição 26, intitulado Padecer. Passagem bíblica, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Considerações de Emmanuel. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. Se realmente estivermos com vontade de abraçar o Evangelho, como diz as considerações do Emmanuel, nos dá essa tranquilidade, porque diz assim: uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. Ou seja, aliviar. Ele sempre mostrou o caminho e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só chegará ao Pai através de mim, dos meus exemplos. E continua: a aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Será que nós lembramos daquela passagem, depois do encontro com mais de 5.000 pessoas, que os discípulos pegaram o barco e foram para o outro lado do mar? Mas Jesus não estava com eles, e no meio do caminho, uma tempestade. Todos eles com medo, temerosos, e de repente viram Jesus vindo ao encontro deles, andando sobre a água. Tem aquela passagem que Pedro disse: como andas sobre a água, Jesus? E Jesus disse: tenha fé e venha até mim. E Pedro se lançou e conseguiu dar alguns passos sobre as águas, mas de repente afundou. E gritou: socorro, vou afogar. Jesus pegou-o pelas mãos e levantou e brincou. Jesus também brincava de vez em quando. Aliás, sempre muito feliz, né? Ele disse: homem de pouca fé, tenha fé que fará muito mais do que eu faço. Dentro das considerações do Emmanuel, continuamos. E vem a perguntinha dentro das considerações. Afinal, que significará padecer?
O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. O que nos leva realmente ao sofrimento? São as perdas. E muitas das vezes tentarmos vivenciar situações que não damos conta. E muitas delas nós tentamos buscar de outra pessoa algo que nos deixa impotente. Quando solicitamos algo a alguém e eles não correspondem à nossa expectativa. Então, entramos em depressão e sofrimento. Revolta-se até contra Deus, muitas das vezes. Quer desistir da vida, quer desistir de tudo. Por quê? Porque nunca tiveram fé de verdade. Porque quando temos fé, mesmo nas dificuldades, enfrentamos sem nenhum temor. Pense nisto, para que possamos realmente entender um pouquinho mais. E para isso, vamos fazer uma reflexão de Apocalipse 2, só uma passaginha dentro do capítulo, para que a gente possa entender um pouquinho. Apocalipse que escreveu foi João. Segundo os relatos bíblicos, foi na época o último apóstolo vivo que ensinou a fé cristã por onde passou. E ele disse, no primeiro versículo: escreve aos anjos da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Qual é o significado dos 7 castiçais de ouro? Em seu conjunto, simbolizam a igreja invisível e universal, mas individualmente considerados, cada um deles emblema uma igreja local com as suas virtudes e defeitos. O central de tudo isto é o Cristo que ensinou a Boa Nova. Já no versículo 2 ele diz assim: conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Simples entendimento dentro do meu conceito. Já diz em outras passagens da Bíblia: maldito o homem que confia no homem. Ainda diz um pouquinho mais, que o Cristo sempre incentivou a todos a estudarem. Tanto que um dia foi questionado por que falava em parábolas. Ele respondeu: eu falo em parábola porque aquele que me acompanha e que me conhece entenderá o que eu estou falando. E aqueles que não acompanham e nem estudam ficarão sem entender nada. Por isso, meus nobres irmãos, é necessário que busquemos o conhecimento para que não venhamos a ser manipulados. Porque sem conhecimento é fácil nos escravizar, ficarmos dependentes do conhecimento de terceiros. E muitas das vezes eles realmente não são dignos da nossa confiança. Por isso, é necessário que tenhamos e busquemos sempre mais entender o Evangelho, porque assim, em vez de ficarmos seguindo centelhas de luzes e de repente são luzes do mal, podemos ser centelha de luz do bem e do amor do Cristo. Que possamos nos encontrar em um outro estudo, se assim for a sua vontade. Mas eu gosto sempre de lembrar: Deus no comando e Cristo nos exemplos.